Para entender o cristianismo, precisamos voltar para a Judéia, mais de 2000 anos atrás, sob domínio romano. O povo judeu esperava um Messias, um Salvador prometido, e o Templo de Jerusalém era o centro da vida deles. Nesse cenário, nasce Jesus em Belém e cresce em Nazaré. Ele pregava sobre o reino de Deus de forma simples, usando parábolas sobre amor, perdão e justiça. Multidões se reuniam para ouvir e ver seus milagres. O cristianismo nasceu como um broto novo numa árvore antiga, dentro do judaísmo. A diferença era acreditar que Jesus era o Messias esperado. Logo, essa fé cruzaria fronteiras e mudaria o mundo. Jesus é o coração do cristianismo. Sem ele, essa religião nem existiria. Os evangelhos contam que ele nasceu de Maria, viveu como carpinteiro e começou a pregar aos 30 anos. Foi batizado por João Batista e passou 3 anos pregando, curando e acolhendo os marginalizados. Seus milagres eram sinais do poder de Deus e gestos de compaixão. Multidões o seguiam, fascinadas por sua autoridade e ternura. Mas ele desafiava os poderosos. Por isso foi perseguido, preso e crucificado em Jerusalém. Seus seguidores afirmam que ele ressuscitou no 3º dia. A crença na ressurreição é o pilar da fé cristã. O ensinamento principal de Jesus é amar a Deus e ao próximo. Ele ensinou a regra de ouro. Façam aos outros o que vocês gostariam que fizessem a vocês. As parábolas dele, tipo a do bom samaritano e a do filho pródigo, falam de compaixão, perdão e esperança. O reino de Deus, para Jesus, não era um reino aqui na terra, mas uma realidade de justiça, paz e muito amor. Ele convidava todo mundo a viver esses valores aqui e agora. O Sermão da Montanha junta os ensinamentos mais famosos dele: as bem-aventuranças, o perdão, a não-violência e a confiança em Deus. Jesus valorizava os humildes e questionava os padrões da sociedade. Ele ensinou a perdoar, a não julgar e a confiar na ajuda de Deus. Esses princípios formam a base da ética cristã. A mensagem dele atravessou séculos porque fala direto ao coração da gente. Até hoje, inspira milhões a buscar justiça, compaixão e uma transformação pessoal. O legado de Jesus é uma ética de amor que desafia e transforma. Depois que Jesus voltou, os apóstolos pegaram a missão de espalhar a mensagem dele. No Pentecostes, eles ganharam uma coragem danada e começaram a pregar em Jerusalém e em outros lugares. Eles enfrentaram muita perseguição, viagens perigosas e até a morte. O apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, virou o maior missionário do cristianismo. Ele fundou igrejas por toda a Ásia Menor e na Grécia, e escreveu cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. Paulo defendia que a salvação era para todo mundo, tanto judeus quanto não judeus. Essa ideia de que era para todos fez o cristianismo se espalhar rapidinho. Em poucas décadas, a fé cristã já estava em todo o Mediterrâneo. As comunidades cresciam, mesmo com todas as dificuldades. O trabalho dos apóstolos transformou um grupo pequeno num movimento que alcançou o mundo todo. A mensagem de Jesus cruzou fronteiras, línguas e culturas. Assim, o cristianismo se tornou uma religião mundial. As primeiras comunidades cristãs surgiram nas cidades do Império Romano. Chamadas de igrejas, elas se reuniam nas casas para orar, cantar e fazer a Santa Ceia. Era um povo bem diferente: judeus, gregos, ricos, pobres, homens, mulheres, escravos e livres. No cristianismo, essas diferenças eram deixadas de lado pela fé em comum. A igreja dava acolhimento e igualdade, atraindo muita gente, principalmente os que eram marginalizados. Ser cristão era arriscado. Eles se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador, e por isso sofriam perseguição. Muitos foram presos e mortos.
mas a fé não parava de crescer. O exemplo dos mártires inspirava novos seguidores. A solidariedade e o cuidado com quem precisava eram marcas dessa comunidade cristã. Com o Edito de Milão, lá em 313, o cristianismo ganhou liberdade e mudou a história do império. O cristianismo chegou aqui no Brasil junto com os portugueses em 1500. A primeira missa, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, marcou o início da fé cristã no nosso país. A colonização foi um projeto religioso e político, com a Igreja Católica e a Coroa de Portugal de mãos dadas. A catequese dos indígenas foi liderada por ordens religiosas como os jesuítas, que fundaram colégios e missões. Figuras como o padre José de Anchieta ensinaram a doutrina católica e a língua portuguesa para os nativos. Esse processo trouxe a salvação para alguns, mas uma destruição cultural enorme para muitos povos indígenas. O catolicismo virou a religião oficial do Brasil colônia e império. Igrejas imponentes e festas religiosas moldaram a vida social da época. O batismo, o casamento e o sepultamento eram feitos pela Igreja. Só com a República, em 1889, o Brasil se tornou um Estado laico, garantindo a liberdade de religião. A fé cristã, porém, já estava super enraizada na nossa cultura. O cristianismo moldou a cultura brasileira, e a gente vê isso em nomes de cidades, feriados e festas. Natal, Páscoa, Corpus Christi e o dia de Nossa Senhora Aparecida são exemplos dessa herança. A arte barroca, com aquelas igrejas e esculturas incríveis do Aleijadinho, reflete a fé católica. Festas populares, como as juninas e o Círio de Nazaré, misturam a tradição cristã com a nossa cultura local. O sincretismo religioso une santos católicos e orixás africanos, como Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. A gente vê isso muito por aqui. Expressões do dia a dia como graças a Deus e conceitos como pecado e milagre vêm da tradição cristã. A moral brasileira valoriza a família, a caridade e o perdão, tudo isso influenciado pelo cristianismo. A Bíblia inspira um monte de coisa na nossa literatura, música e arte. O cristianismo é parte da nossa identidade nacional, presente aqui há mais de 500 anos. A influência dele vai muito além da religião, moldando a alma do povo brasileiro. O cristianismo é cheio de símbolos. A cruz, que antes era um sinal de morte, virou símbolo de esperança. O peixe, Íctis, era um sinal secreto dos primeiros cristãos. Festas como Natal e Páscoa marcam o calendário e celebram os principais momentos da fé. O batismo simboliza o começo da vida cristã. A Eucaristia, a comunhão com Deus e a comunidade. A oração, principalmente o Pai Nosso, é super importante na vida cristã. A leitura da Bíblia é fundamental para a fé. O domingo é o dia sagrado, lembrando a ressurreição de Jesus. Tradições e rituais conectam os cristãos de hoje com os de 2000 anos atrás. Esses símbolos e práticas mantêm viva a linguagem da fé. Eles unem gerações e culturas numa mesma esperança. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Ele se divide em catolicismo, ortodoxia e protestantismo, cada um com suas próprias tradições. A influência cristã está presente nos direitos humanos, na justiça social e em instituições como hospitais e universidades. Aqui no Brasil, o catolicismo ainda é a maioria, mas o número de evangélicos cresce super rápido. Essa diversidade transforma a nossa cultura e a nossa sociedade. Para muita gente, o cristianismo é um relacionamento vivo com Deus, uma fonte de esperança e de sentido para a vida. A mensagem de Jesus continua inspirando pessoas a buscar justiça, compaixão e fraternidade. O legado cristão é uma história viva, que segue mudando o mundo. E tudo começou com um carpinteiro lá na Galileia, há 2000 anos.